Senhores, utilizo hoje a palavra no horário da liderança e no pequeno expediente para explicar os fatos ocorridos na última quinta-feira, que geraram de maneira desnecessária uma celeuma, como se algo ilegal tivesse ocorrido. A minha explanação, senhor presidente, ocorrerá em tópicos para que, de forma didática, todos possam compreender o que efetivamente ocorreu. Então, trabalharei com os fatos, com o direito, com a política e também, por que não, deputado Renato Freitas, com a religião. Senhores, na última quinta-feira, até anotei o horário, por volta das 17 horas e 13 minutos, ou mais especificamente, às 17 horas e 13 minutos, eu recebo uma ligação do meu líder religioso da igreja, me informando que uma pessoa que faz parte da igreja estaria sofrendo ameaças e estaria correndo risco de morte. Quinta-feira, 17 horas e 13 minutos. Ato contínuo, entro em contato com essa pessoa e, para minha surpresa, era o doutor Igor Ogar, um advogado conhecido em nossa cidade. Converso com ele e me disse ele o seguinte, que ele advogava para uma advogada e os dois estariam sendo perseguidos e que haveria um plano de morte. Sim, senhor presidente, um plano de morte, inclusive com a contratação de um sicário, de um assassino profissional para matá-los. E que esta pessoa, este bandido, este criminoso, tinha contra ele um decreto prisional. Fui imediatamente ao encontro deles, pedi auxílio à minha esposa e minha esposa imediatamente conversou via rede social, mais especificamente videochamada, com a vítima mulher, advogada, e ela, desesperada, informou todo o contexto. Tive acesso às provas trazidas pelas vítimas, porque apesar do processo ocorrer, senhor presidente e líder do governo, em segredo de justiça, as vítimas podem sim mostrar o conteúdo que tinham. E havia ali então a declaração de um contratado para perseguir e que haveria a contratação já de um criminoso para executá-los aqui em Curitiba. Imediatamente conversei com a minha esposa e decidimos que precisaríamos tomar alguma providência para evitarmos um mal maior. Motivo pelo qual, então, fomos até o endereço dele. Por quê? Porque a vítima nos explicou que naquela tarde, momentos antes, o criminoso havia passado por lá de carro, inclusive, e apontado a mão como se quisesse matá-la. Com este gesto, ou seja, alguém com diversas passagens pela polícia, alguém que tinha um decreto prisional, cujo embasamento do decreto prisional, senhor presidente, é também a contratação do criminoso para matar, está no decreto prisional. Vejam o risco que essas pessoas estavam correndo. Fomos então até a residência deste criminoso. Chegando lá, eu bati palmas na frente, fui com o meu veículo, com armamento próprio, com colete balístico próprio, bati palmas, o irmão dele me disse que ele não estava na casa. Coincidentemente, passou uma viatura de polícia, eu cumprimentei os policiais civis e fomos embora. Não invadimos a residência, não praticamos nenhum ato exclusivo de polícia judiciária ou de polícia ostensiva, jamais em tempo algum. Esses são os fatos verdadeiros que constam documentalmente. Vou explicar a Vossas Excelências agora o embasamento legal. Primeiramente, como policial, senhor líder do governo, eu tenho o dever de agir. Deputado delegado Tito, Vossa Excelência passa a usar o horário do seu partido União Brasil. Tenho o dever de agir, apesar de licenciado. Cito um exemplo a Vossa Excelência, se agora, nesse momento, um criminoso adentrasse por aquela porta, como se fosse possível,
a título exemplificativo, e não houvesse aqui a Casa Militar, que faz muito bem o trabalho de segurança pública, Vossas Excelências não precisariam enfrentar o criminoso, eu teria que agir, sob pena do crime de prevaricação previsto no Código Penal, porque continuo policial, senhor presidente, e sou obrigado a agir. Então, agir no estrito cumprimento do dever legal. Segundo, haveria a situação flagrancial? Alguém me questiona. Senhores, eu fui professor de Direito Penal, sou mestre em Direito, tenho especialização em Direito Criminal, especialização em Direito Administrativo, tenho livros escritos. O flagrante, a prisão em flagrante é uma das formas de prisão processual, ao lado da prisão preventiva, ao lado da prisão temporária. E o flagrante é um instituto previsto, senhor presidente, em todos os ordenamentos jurídicos do mundo inteiro. Não conheço nenhum ordenamento jurídico que não tenha a prisão em flagrante, que pode ser materializada por qualquer um do povo. Isso está no artigo 301 do Código de Processo Penal. Qualquer pessoa poderá, e as autoridades deverão, prender quem se encontrar em flagrante delito. E existem várias espécies de flagrante. Alguém me questiona, mas era flagrante? Sim, porque existe o flagrante próprio, impróprio, presumido ou ficto. Flagrante próprio, artigo 302, inciso 1º e inciso 2º, quando a gente está cometendo a infração penal ou acabou de cometê-la. Flagrante impróprio, quando é perseguido logo depois, né? Ou flagrante presumido é encontrado logo depois. São palavras vagas, sim, porque o direito é a ciência do dever ser. E entende-se que o flagrante persiste por muitas horas, deputada Arruda. E ela foi ameaçada, apesar do decreto prisional já decretado, poucas horas antes. Então fomos ao local, sim. E se estivesse lá, senhor presidente, ele seria conduzido a uma delegacia de polícia para a lavratura do flagrante delito. E lá na delegacia, obviamente, o delegado iria cumprir o mandado de prisão que estava em aberto. E a situação era gravíssima. Se não fosse, não teria agido. Me questionam a respeito da viatura, me questionam, senhor líder do governo, a respeito das armas. Senhores, eu continuo como policial, eu ando armado todos os dias. Eu só não tomo banho armado e só não durmo armado, mas eu vou no cinema armado, eu vou no jogo do Atlético armado. Inclusive, só não venho armado aqui na Assembleia, porque aqui tem um regimento interno diferente. Só. Mas a minha arma está no carro, uma pistola Glock, e eu vou sair com ela por esse portão, possivelmente umas 10 horas da noite, porque nós temos um evento do melhor time do Brasil, que fará o centenário. Então, acredito que por volta das 10 horas da noite eu sairei por aquela porta, por aquele portão, armado. E a arma estará, senhores, vou lhe mostrar, no meu coldre. Estou aqui com o meu coldre, que está vazio, e que depois ele será preenchido com a minha arma ao final, quando sairei por aquela porta, cumprindo a lei. Então, posso estar armado? Posso. Havia situação de flagrante? Sim. Eu tinha o dever de agir? Não há dúvida nenhuma em relação a isso. O direito é muito claro e muito cristalino. Senhores, concomitantemente, eu tenho o dever político, porque eu sou um agente político. Eu sou um deputado estadual, representando a segurança pública, que é o meu norte. Eu sou vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, líder do Bloco de Segurança Pública, e jamais vou me acovardar, jamais, senhores, eu vou deixar de agir. O medo não faz parte do meu vocabulário. Então, jamais em tempo algum eu deixaria, senhores, deixaria uma mulher sem socorro, deixaria uma vítima sem socorro. Muitas vezes já fui acionado e pedi para ligar no 81, no 190, mas esse caso era sui generis. Sabe por quê, deputada Ana Júlia? Porque os crimes contra a mulher, na condição de mulher, que o feminicídio é um dos crimes mais covardes que existem. Por que ele é mais covarde? Porque não é um crime comum que acontece num latrocínio ou numa briga de rua. É em virtude de um contexto familiar ou de gênero.
E a mulher, em geral, está em condição de hipossuficiência nesse momento. E esse crime de feminicídio, deputado do Carmo, que existem muitos no Paraná, deixa rastros, porque não é um crime que acontece, senhores jornalistas, de um momento para o outro. Começam com pequenas ameaças, começam com situações concretas que acabam gerando, ao fim, a subtração da vida. Então, é um crime que deixa um caminho muito claro. E, às vezes, o Estado falha na materialização da defesa das mulheres. Já trabalhei com mulheres em relação ao direito das mulheres, nas delegacias que passei, e sei muito disso. Até porque, senhores, de 2022 para 2023, senhor líder do governo, infelizmente, tivemos 5% de aumento de feminicídios no Paraná. Em 2022, 77 mulheres morreram. Em 2023, 81 mulheres morreram. E a culpa do Estado? Não, porque é uma investigação por demais difícil, porque acontece no seio familiar. Então, a ação tem que ocorrer, mas tem que ocorrer de forma enérgica. E assim eu fiz, com carro particular, com armamento particular, estava o investigado na situação flagrancial, eu tinha o dever de agir e poderia estar armado. Não há problema nenhum em relação a isso. Então, agir de acordo com os parâmetros da legislação brasileira e sem covardia, porque muitos, às 5h30 da tarde, estavam nas suas casas. Não Vossas Excelências, obviamente, mas muitas pessoas. E eu estava lá às 6 horas da tarde, em frente a uma casa, batendo palmas, buscando salvar uma vida. E meu objetivo, sem dúvida alguma, foi alcançado. Porque essa pessoa ameaçada de morte se encontra hoje aqui ao lado, Ana Carolina, e eu peço que você levante, que estava desesperada. Pode ser que ela não estivesse aqui hoje, porque havia o plano contratado, está na decisão judicial que eu vou entregar para vocês. Consta aqui, palavras do Ministério Público. O fulano de tal, que não vou mencionar o nome, afirmou ter sido contratado pelo noticiado, ele afirmou, né, bem como para que matasse a vítima, bem como o procurador constituído. Palavras do Ministério Público, palavras do Poder Judiciário, decisão. Indícios de autoria, materialidade, gravidade, e o Poder Judiciário assim se manifesta. Foram procurados por fulano de tal, que afirmou ter sido contratado para tirar fotos da vítima, né, tendo prometido o valor X. Então, é um conjunto de provas, né, além, como diz aqui, do intuito de contratar alguém para matar tanto o advogado Igor como Ana Carolina, inclusive mencionando que já estava perseguindo ela há dias. Senhores, eu não vou me omitir. Se eu tiver, senhor líder do governo, que entrar numa casa à noite, cometendo crime de abuso de autoridade para salvar uma mulher, eu vou fazê-lo. E vou alegar para aqueles que não conhecem o direito, que agir sob a égide de uma excludente de culpabilidade, que é a inexigibilidade de conduta diversa. Então, respaldado estive, sim, na lei. E me permitam, nesse minuto que me sobra, cumprimentar Ana Carolina e voltar ainda à tribuna no tempo que me resta, porque quero fazer isso publicamente, que alguém que está viva, e eu estou muito feliz por isso, ela não faz parte da estatística. E mais uma questão ainda, antes de eu ir ali, em relação ao termo operação, chamem do que quiser. Podem chamar de operação, ação que tem como intuito a proteção de uma mulher que está sendo vítima de uma tentativa de homicídio, chamem do jeito que quiser. O que é operação? É uma ação organizada para atingir um determinado fim. Então, vamos chamar então, operação do xerifão, pronto, não há problema nenhum. Né? Uma operação. Então, vamos lá. Eu acho que até não é uma operação, porque uma operação, em regra, tem investigação, tem toda um conjunto de trabalho gigantesco feito por policiais civis, né? Ou por um médico que faz uma cirurgia. Deputado delegado Tito, um minuto para concluir, por favor.
Obrigado. Vou aproveitar esse 1 minuto e eu quero cumprimentar e entregar uma lembrança para essa vítima que está viva, porque eu não vou cumprimentar pessoas e dar os pêsames em um velório, não, senhor presidente. Eu vou cumprimentar essa vítima viva e vou entregar uma lembrança para ela, porque eu não vou me omitir. Se tivesse que agir novamente, assim teria feito, e não tenho temor de consequência nenhuma. Próximo orador, a deputada Mabel Canto.